Shalom, queridos. Aqui o pastor Marcelo Borges e pastora Melissa Loyola aqui em Curitiba. Shalom. Agradecemos a Deus aí pela oportunidade do apóstolo Éder por estar junto com a profeta Andréia durante esses 49 dias aí que antecede a festa de Pentecostes, entre Páscoa e Pentecostes. Para a gente tem sido maravilhoso, comentávamos agora um pouco com o profeta André, quanto tem sido bom, assim, quanto foi rápido esse ano. Nós já estamos na última semana e hoje nós vamos começar um estudo a respeito do último espírito, dos 7 espíritos de Deus, que é justamente o espírito de temor do Senhor. Isso aqui, sinceramente, estava conversando aqui com a pastora Melissa agora há pouco. Puxa, isso aqui chega a esfriar a espinha, porque é um tema assim, puxa, forte. Quando você vai ler na Bíblia Sagrada sobre o espírito do temor do Senhor, ou sobre o temor do Senhor de uma forma geral, você percebe o tamanho da profundidade e a responsabilidade que nós, como cristãos, temos, né, para com Deus, para com o nosso Pai, e quanto no que tange a manifestação e a exigência do próprio Deus, no que tange a esse temor, a reverência que nós precisamos ter. É, Pessoal, vocês estão vendo o compartilhamento? Tá tudo, dá para ver a tela? maravilha. Beleza, obrigado, pessoal. Vamos lá, então, queridos. Como nós temos falado, a gente vai colocar assim para vocês na janelinha, né? Nessa última semana não seria diferente, colocando a janelinha para vocês saberem a base bíblica dos 7 Espíritos de Deus. Está em Isaías capítulo 11, versículo 1 e no versículo 2. O Espírito ideal, o Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. E aí, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz, a vós outros da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte do sétuplo, ou seja, das 7 emanações, das 7 faces do Espírito que assiste diante do seu trono. Então, hoje, nós vamos analisar brevemente o Espírito do temor do Senhor. Logicamente, a gente vai começar, né? Essa semana nós temos, inclusive, acho que, salvo engano, a apóstolo, inclusive, pegou 2 dias. Você, puxa, o pessoal está com sede, né, de ministrar sobre o temor do Senhor. Está muito legal mesmo. Então, eu creio que vamos finalizar com esse tempo. E queremos, né, que Deus ajude de uma forma muito abençoada e edificante. Queridos, a gente comentou nas semanas anteriores que nós temos o entendimento de que há uma acumulação do Espírito de Deus, né? Uma acumulação dessas emanações, do trabalho, da função, da operação dessas emanações. O Espírito ideal é que conduz todos os demais dias da semana, né? Assim como a luz aparece no primeiro dia da criação, tá? Você vê lá Gênesis 1, 3 a 5, é a primeira vez que tem um ciclo de 7 na Bíblia, né? Está em Gênesis. Então, nós entendemos que dá para fazer esse link onde, do mesmo jeito que a luz apareceu no primeiro dia, ela continuou aparecendo nos outros dias, né? Aí teve a divisão de águas, apareceu terra seca, e isso foi contínuo ao longo dos demais 7 dias, né? Dos outros dias da criação, ou criação. Então, da mesma forma, nós entendemos que, na medida que a semana vai passando, nós temos mais revelação, nós temos mais luz, nós temos mais unção a respeito do que o Senhor quer fazer na nossa vida, ok? Não apenas é uma coisa individual, assim. O Espírito de Deus, a gente entende que as coisas de Deus não é uma coisa estática, não é uma coisa categorizada, assim, né? O Espírito de Deus é dinâmico, as coisas sempre vão fluindo, vão andando, então não é algo parado, né? Não é algo estático. Esse é um entendimento, tá, queridos? A respeito do temor do Senhor, se você faz uma conexão com os dias da semana, o espírito do temor do Senhor, ele é conectado com o sétimo dia da criação, ou seja, com o Shabat. Então, uma interpretação possível é que quando nós honramos ao Eterno, porque o espírito e temor do Senhor, como nós vamos ver, ele está ligado diretamente à honra, a respeito, à reverência. Quando nós honramos ao Senhor, ele nos proporciona um descanso completo, certo? Então, esse descanso, ele provém desse entendimento que nós temos de reverenciar o Senhor. Então, ele diz para a gente descansar no sábado, para a gente parar as nossas atividades lucrativas no sábado. Então, a gente para e ele nos dá esse descanso, certo? Então, você vê lá em Provérbios 14, 26, no temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio
para os seus filhos. Há uma interpretação rabínica de que o Shabat seria um refúgio no tempo, tá? O temor do Senhor também ele encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal algum. Isso está em Provérbios 19, 23. Então, a gente pode fazer esse link, né, do espírito do temor do Senhor com o Shabat. E o Shabat realmente é maravilhoso, queridos. Sabe uma das coisas que mudou muito minha vida foi quando eu pensei, puxa vida, hoje é segunda-feira, mas não é o primeiro dia. O primeiro dia foi ontem, a gente já trabalhou ontem, eu já fiz várias coisas ontem, entendeu? Então hoje é o segundo dia, quer dizer, tá caminhando, eu tô no meio do processo, não tem aquele negócio assim, puxa, eu vou ter que startar a minha vida agora, vou ter A que semana, startar a semana, vai começar tudo de volta. Não, já começou ontem. Então, isso mudou a perspectiva, porque de fato o Shabat é um tempo onde a gente descansa, não apenas descansa, mas onde nós comemos bem, onde nós nos alimentamos bem, onde nós desfrutando. usufruímos, desfrutamos. E isso quando você começa a entender o apostólico profético, a tua perspectiva de vida, ela muda, porque realmente Deus quer te levar a níveis de descanso e desfrute em Deus de uma forma sobrenatural. Então, falando a respeito da palavra que aparece lá em Isaías 11, que a gente leu no começo, tá? A palavra em hebraico para temor do Senhor, que é traduzida ali, a King James atualizada, ela traduz como amor reverente, tá? É a palavra irá. Está ligado a medo e terror, mas também está ligado a respeito, reverência, piedade, honra. Vem da raiz iare, ou iare, e também está ligado a ser admirado, ser respeitado, ser temido, causar espanto e até mesmo derramar, tá? É o Espírito do Senhor ou o Espírito de honra que nos afasta do mal. Ele nos protege, nos enche de bens e riquezas e também aumenta os nossos dias. Nós vamos ver vários versículos nesse sentido, certo? Ah, pegando o significado das palavras, que não das palavras, não, das letrinhas do hebraico, nós vamos ver que Iod, ele está relacionado à mão e braço direito do Senhor. Fazendo um resumo aqui, que a gente vem trabalhando todas essas semanas, mas só para lembrar que o alfabeto hebraico, ele, assim como o romano, ele tem, além do som das letras, ele tem valores numéricos, né? E o hebraico, ele também tem imagens que fazem referência às letras, né? Então, ele também é um alfabeto imagético. Então, a gente pode fazer essa análise etimológica da palavra, porque o alfabeto hebraico ele nos proporciona isso, tá? Por isso que a gente vem com o significado aqui, ele é do significado da imagem da letra, e nós vamos trazer para vocês cada uma dessas letrinhas e esses desenhos, tá bom? Então, e outro, como a gente já falou, é mão e o braço direito do Senhor, força. Resh, ele está ligado à imagem de trono, governo e submissão. Aleph, ele está ligado à imagem de cabeça, de primeiro, de força, tá? Inclusive a cabeça de um boi, bem lá É original, né? bem lá antigamente, como eles escreviam anteriormente. E rei está ligado à graça, revelação, né? Conforme Efésios 27. Favor, aceitação, transformação da nossa natureza, né? A permissão do tempo e também força e virtude. Mas aí você fica pensando, o que é temor, né, especificamente? Olha a definição A bíblica. definição bíblica de temor do Senhor consiste em odiar o mal, aborrecer o mal, você ter zelo pela palavra de Deus, rejeitar todo orgulho, né? Então, quando você tem uma aversão, uma rejeição, você te causa náusea, o orgulho. E não é só orgulho dos outros, não, é o próprio orgulho, né? Uma Começar das pelo coisas nosso. que realmente me pegou assim, como eu já falei aqui, tenho quase 16 pastores na minha família da, da Assembleia de Deus, e por isso foi um pouco complexo sair lá de dentro e ir para o apostólico e profético, e respeito as pessoas lá, poxa, amo aquelas Temos pessoas, muitos amigos lá. mas o fato é que eu precisava de um nível maior, né? A gente, nossa família, nós precisamos de um nível maior de libertação para poder romper com as barreiras e poder ter respostas que nós não encontrávamos. Então, o apostólico profético realmente mudou a nossa mentalidade, nos ajudou e realmente nos fez viver Jesus de uma forma mais profunda. Rejeitar todo orgulho. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Meu pai era pastor presidente. Entendeu? Eu era, nossa, cheio eu era uma pessoa cheia de orgulho, gente. Cheia de orgulho pra caramba. E aí o que acontece? Aí
Meu pai tinha feito quase 60 igrejas no Rio Grande do Sul e, puxa, das últimas delas tinha quase 1.500 membros, e aquilo me encheu de orgulho. E aí, a vida inteira, e lá dentro tem aqueles negócios de clãs, né? Famílias. Ah, você é de qual família, meu querido? E aí eu Aqui falava no com Sul tem gosto. muito disso, Aqui né? no Sul, né, tem esse negócio. E aí o que acontece, querido? Então, realmente, eu me achava pra caramba, eu confesso isso para vocês, até o dia que eu vi o apóstolo Rony Chaves, pessoalmente, numa conferência profética aqui Dois mil e treze. em 2013, quando veio aqui em Curitiba, e o apóstolo Rony Chaves, ele começou a falar sobre a vida dele, sobre o quanto ele era orgulhoso, e o quanto Deus teve que tratar com o orgulho dele, com a prepotência, com a soberba dele. E ele falou que se você quiser ser feliz de verdade, você tem que, de fato, seguir o caminho da humildade. Porque, na verdade, a autoridade no mundo espiritual está ligada diretamente ao caráter de Cristo dentro de você. E aquele dia eu me arrependi, pô. Puxa, tantas vezes que eu fui orgulhoso, prepotente, soberbo. Eu tinha orgulho até do lugar onde eu moro, Cris, pelo amor de Deus. Então era horrendo, era horrendo. Então, quando a gente fala rejeitar o orgulho, é rejeitar o próprio orgulho, rejeitar a A própria própria arrogância, arrogância. o mau comportamento e o falar perverso, o mau comportamento. Aqui o mau comportamento, eu me lembro quando eu era pequeno, de novo, na igreja, quando fazia bagunça, meu pai ia lá, me pegava, puxava pela minha orelha, no meio dos bancos. Ele não tinha nenhum tipo de restrição com relação a isso. Apanhava pra caramba, né? Até os irmãos falavam para ele, depois, ah, Marcelo tá fazendo besteira, tá fazendo bagunça. E lá Sobrava vinha pro meu pai e Marcelo. pau ao lado. Então, queridos, era uma coisa recente. Mas essa questão do mau comportamento, infelizmente, tem pessoas que já não têm mais, assim, temor, assim, de Deus, de ter um mau testemunho, um mau comportamento, de ter uma imagem ruim perante as pessoas. A gente, lógico, não deve ficar só em cima de uma reputação, é verdade, mas nós devemos ter um bom comportamento. Então, queridos, os outros versículos aqui, além do Provérbios 8:13, que nos dão definições muito boas. O livro de Provérbios é o livro que fala muito a respeito do temor do Senhor, né? Então, nós verificamos lá Provérbios 19:23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Né? Uma promessa potente essa, tremenda. Provérbios 10:27. Essa é muito boa, gente. O temor do Senhor aumenta os dias. Então, a fato de você aprender a honrar ao Senhor, aumenta os seus dias, né? E Mas os anos dos ímpios serão abreviados. é uma coisa muito interessante. Eu acho legal essa questão do temor do Senhor aumenta os dias, porque o temor do Senhor está ligado à honra, né? Honrar, por exemplo, os pais, honrar as pessoas, honrar as lideranças que nós temos. E é por isso, inclusive, que eu tenho ficado muito feliz de Jesus também ter falado até com o apóstolo Éder para ele fazer essas orações de madrugada de arrependimento, porque muitas vezes nós temos desonrado muito perante Deus e temos que se arrepender de toda desonra. Eu me lembro do pastor Lucinho, ele falou uma coisa interessante, falou assim, puxa vida, se você quiser, se você começar a desonrar seu pai e sua mãe, você pode ter certeza que uns 10, 15 anos da sua vida já vai para o espaço. Pode Que ter Deus tenha certeza. misericórdia de nós, Então, né, gente? porque de fato, a desonra, ela leva um caminho de morte. Ela leva um caminho de morte. O outro versículo interessante está em Provérbios 3, verso 9 e 10, que fala o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Qual que é a consequência de você honrar a Deus com os teus bens, inclusive com as primícias? Olha a importância da questão das primícias aqui, tá? A consequência de você honrar o Senhor com os seus bens é que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, tem um código muito interessante aqui, né, que o Senhor dá para aquele que honra ao Senhor. É um E vejo que a Bíblia Sagrada é muito clara. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não é de um pedaço da tua renda, é de toda a tua renda. Né? Ou seja, quando você reconhece que Deus é que coloca o pão na tua casa, é o que coloca, que dá roupa para você, que faz com que te dá transporte para você se Os teus transportar, que negócios os são teus negócios são bem-sucedidos. bem-sucedidos por causa de Deus, que na verdade as pessoas que você está conectado, os relacionamentos vão bem por causa de Deus, que tudo que você possui
você deve a Deus. A hora que você consegue entender biblicamente, porque essa é uma realidade, aí você naturalmente você vai começar a honrar a Deus com as primícias, com os teus bens e com toda a tua renda, porque Deus te deu tudo, inclusive saúde. É verdade. É isso aí, gente. Então, né? Vamos para o próximo slide. Você? Não, passou. Isso é só uma coisa que fica, acho muito, Só muito interessante também, que a gente percebe assim como as culturas honram os seus deuses, né? Tenta matar uma vaca lá na Índia para você ver o que acontece. Mata uma vaquinha lá. Poxa, os caras saem correndo atrás de você, se bobear, com um não facão, assim. entendi. Então o pessoal fica enojado, eles realmente eles defendem os deuses deles, né? E a gente, às vezes, precisa, de fato, vendo o posicionamento das pessoas de outras denominações, de outras religiões, né? A gente precisa honrar a Deus com esse nível de interesse. Queridos, a gente está uma olhadinha aqui no posicionamento dos sete Espíritos de Deus na Menorá. A gente pode fazer um link entre o Espírito do Senhor e o Espírito de conhecimento, tá? Então, a gente pode fazer esse link, né, com o posicionamento ali da Menorá. E você vai verificar esse link em Provérbios 2, 1 a 5. Como eu falei para vocês, o livro de Provérbios é o livro do temor do Senhor, né? Recheado de várias dicas, várias pepitas ali de ouro para a gente se apossar. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento, ficares atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, veja que tem várias palavras aqui dos Espíritos das sete Espíritos de Deus, tá? Fala de sabedoria, fala de entendimento, fala de inteligência, tá? O versículo 4 diz assim: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, a gente vê Veja que o que está temor do tudo Senhor interligado. realmente está interligado. E aqui também tem um código muito interessante, queridos. Se você buscar sabedoria, mas antes, porém, aqui no versículo 3, se se clamares por inteligência. Quer dizer, a Bíblia Sagrada também diz, através do apóstolo Timóteo, que se quem tem falta de sabedoria, peça a Peça a Deus, Deus que lhe que dá dá. liberalmente e não restringe, não retém a sabedoria. Mas você precisa pedir. Aqui também, para confirmar essa palavra, se clamares por inteligência. Quer dizer, para você ter inteligência, se a gente percebe que precisa de mais sabedoria, é necessário um clamor. Se você fizer isso, automaticamente a recompensa por esse clamor, por inteligência, por entendimento, alçares, ou seja, levantar a voz, naturalmente a consequência do texto é que você vai entender o temor do Senhor e você vai achar o conhecimento de Deus. Não, ok. Então, nós passamos a analisar aqui a questão a etimologia da palavra hebraica irá, que está lá em Isaías 11, está no versículo 2. E lembrando que a etimologia, ela é um campo de estudo da linguística que trata da história ou da origem das palavras, né, e a explicação do significado das palavras através de análises de elementos que as constituem. Nesse caso, são as letras, né, e os significados. E elas têm imagéticos, né, as imagens que as letras do hebraico fazem referência. Lembrando que tem um entendimento rabínico muito interessante de que Deus criou o Aleph Tav, Deus criou o alfabeto, né? Você viu ali, esse é o primeiro versículo de Bereshit, tá? Tá no hebraico, você verifica isso na internet tranquilamente, tá? E o entendimento é que Deus criou primeiro o Aleph Tav, criou o alfabeto, e com o alfabeto, com as letras, com a palavra, que ele cria todas as coisas, né? Então, é bem interessante esse entendimento. E, fazendo um link com o Novo Testamento, nós temos aí João 1:1. No princípio era a palavra, o verbo, né? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Está fazendo referência ao próprio Jesus, certo? Ele, a palavra, estava no princípio com Deus, como nós vimos lá, certo? E todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada do que existe teria sido feito, tá? Nós estamos vendo ali a versão King James. Então, Jesus, ele é o Aleph, tá? Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, e cada letra do alfabeto hebraico possui essa essência, essa natureza em Yeshua, tá? Cada uma delas conduz a uma manifestação de Cristo. Então, a gente sempre aponta para Jesus nessa análise etimológica do hebraico, tá?
Você verifica isso no Apocalipse 1:8, o próprio Senhor fala, eu sou o alfa e o ômega. Então, o alfa e o ômega são as primeiras e a primeira e a última letra do alfabeto grego, certo? O Aleph Tau, se você for passar isso para o hebraico, né? Declara o Senhor aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Interessante, tem um versículo de 2 Tessalonicenses 2:8, fala que o espírito anticristo, ele é destruído com a manifestação do sopro, da palavra de Deus, da palavra de Yeshua, né? É interessante como isso é poderoso no mundo espiritual. Inclusive, queridos, eu não sei se eu já falei isso nos outros estudos, mas uma dos diferenciais do ser humano para com os outros animais, a outra criação, é que nós temos um gene que está ligado à fala. Então, nós conseguimos falar, nós conseguimos nos comunicar, porque nós temos essa genética, temos esse gene que nos permite essa habilidade. É por isso que muitas vezes você percebe que o apóstolo Éder, ele lê a palavra de Deus e começa a decretar a palavra de Deus. Assim como, ah, porque quando você libera a palavra nos ares, no mundo espiritual, você começa a mexer e começa a gerar também Essa aquilo no atmosfera, espiritual. né? Você gera essa atmosfera, você cria essa atmosfera. Em Provérbios, o temor do Senhor, a reverência do Senhor, virá respeito, inspirar reverência, inspirar honra, Iode é a mão e o braço direito a força. A É a Bíblia, primeira letrinha ali, tá, gente? Lembrando que o hebraico você lê ao contrário, tá? Você não lê da esquerda para a direita, mas esquerda, sim da direita para a esquerda. é ao contrário, isso, entendeu? Então, a primeira, a letrinha é Yod, e você vai verificar aqui Na embaixo, pictografia aqui, isso, ó. na pictografia, você Aqui. vai verificar que o valor dela é 10, né? Assim como no alfabeto romano também tem um valor. A letra Yod, ela tem o valor 10, e aí você vê o pictograma, você verifica como que era a imagem disso lá no início, certo? Lá nos tempos remotos, né? Bem lá nos anos atrás, você vai verificar que era o braço e a mão direita, certo? Por isso que a gente pega Provérbios 3:16 a 18 que fala: o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Né? Os seus caminhos são caminhos deliciosos, falando do Senhor, tá? E todas as suas veredas são paz. É árvore de vida para os que a alcançam. Infelizes são todos os caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. Pronto. Reis. O que significa reis? Segunda letrinha. Aqui é a segunda letrinha agora, né? Que a gente está mostrando aqui. A reis, ele, na pictografia, ou na gramatura, ele tem valor 200. A Tá? fotografia. E como a gente falou agora há pouco, realmente, cada letra em hebraico, ela tem, assim como os romanos, tem um valor, tem um número. E o número é 200. Rei significa trono, governo, serviço, humildade, cabeça curvada. Jesus, o rei servo. Ou seja, Jesus é apresentado como rei servo, conforme o livro de Marcos, não só 10:45, mas todo o livro de Marcos, Ele é o ele servo, né? mostra Jesus como servo. Tema a toda a terra, ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Salmo Todos os 33:2, moradores do mundo. isso, ele fala aqui a respeito do temor do Senhor, no tocante à soberania de Deus, no tocante que toda criatura, né, toda a criação, ela deve se submeter, ela deve temer e respeitar ao Senhor, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor de toda a terra, né? Como diz o livro de Daniel, é Ele que coloca reis e tira reis. Não por acaso que no livro do Apocalipse está escrito que todo joelho vai se dobrar e vai ter que reconhecer a soberania de Do Deus Senhor Jesus. Todo-Poderoso. E muito especialmente de Cristo, de Jesus Cristo, da pessoa de Cristo. Lembrando que, lógico, todas essas letras aqui, elas fazem uma referência à pessoa, uma essência da pessoa de Jesus Cristo. Né? Sempre tudo que é pregado, tudo que é falado, que Jesus, ele tem que ter um, um, Foco em um Jesus. foco em Cristo, tem que ser cristocêntrico naturalmente, né? Senão não faz sentido. A próxima letrinha que nós temos é Aleph, certo? E ela é a primeira letra do alfabeto hebraico, né? Então, ela significa primazia, ela significa prioridade, ela significa primícias, né? As primícias são todas do Senhor, você vê esse princípio desde Gênesis até o Apocalipse, você vai ver que as primícias são sempre do Senhor, né? Ele também está ligado à cabeça, né? Rosh, força, liderança e pai. A palavra Ab está ligado à letra Aleph, né?
e você vai verificar que a gematria dele é 1, né? A primeira letra do alfabeto, e o pictograma é a cabecinha de um boi, porque ele está ligado à força, ele está ligado a... Inclusive tem o Salmo 92, se não me engano, que fala da força do boi selvagem, tá bom? Jesus, ele se deleitava em fazer a vontade do Pai, ele se deleitava no temor do Senhor. Se você pega Isaías 11, versículo 3, que é logo depois das especificações das 7 emanações ali, você vai verificar que o versículo 3 fala que Jesus, que é o rebento do Gessé, ele iria, né, quando ele viesse à terra, se deleitar no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Essa palavra deleitar, ali no hebraico, tá? É a palavra ruach. E não é um substantivo de espírito, né? Que é Ruach HaKodesh é o espírito, né? O Espírito Santo, o Espírito do Santo, né? Nesse caso é o verbo ruach. E o verbo ruach, ele está ligado a perfumar, ter prazer. Então, nós podemos fazer um link que temos o bom perfume de Cristo quando você tem o temor do Senhor. Quando você anda no temor do Senhor, você exala o bom perfume de Cristo, né? Você pode fazer o link de Salmo 37:4 com as cartas paulinas. É interessante que deleitar-se no temor do Senhor, ou seja, não se deleita em Deus, naturalmente você acaba não julgando segundo a vista dos seus olhos, né, e nem repreende também segundo o ouvido dos seus ouvidos. O temor do Senhor, ele nos leva a nos garante não, deleita do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Então, na medida que a gente honra a Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, porque é nossa obrigação, né? Ele é nosso Criador, ele é tão bom que ele satisfaz o desejo do nosso coração. Então, às vezes, você está aí batendo cabeça e não sabe por que Deus não atende a sua oração de uma forma específica, ou por que Ele não concedeu ainda aquilo que você deseja, né? Talvez seja porque esteja faltando um pouco de reconhecimento da sua parte, de que Ele é Senhor, de que Ele é Deus, né? Uma das formas que nós temos de nos encher do Espírito e reconhecer, dar honra ao Senhor, é agradecendo, né? E nós estamos numa geração que eles têm uma dificuldade muito grande de agradecer, né? Por coisas básicas, gente. A gente precisa agradecer porque a gente está respirando, porque a gente está vivo, depois de uma pandemia enorme daquela, né? Onde Deus recolheu tantas pessoas boas, tantos pastores, líderes, pessoas que eram muito, muito boas, muito Muito tementes, proeminentes, né, não só nas tementes, suas áreas. mas tementes a Deus também, pessoas que obedeciam ao Senhor, e o Senhor recolheu tanta gente, e a gente está em pé aqui ainda. A gente está com saúde, a gente tem que comer, tem que vestir, está aqui firme, né? Estamos trabalhando, estamos ainda. O Senhor nos permitiu alongar os nossos dias, porque ainda nós temos algum propósito para cumprir nessa terra. Então, nós precisamos ser gratos ao Senhor. E muitas vezes a gente reclama demais. Então, essa reclamação faz com que você não se deleite no Senhor, né? Você demonstra que você não está satisfeito com aquilo que Ele te deu. E daí você pode dar uma atrasada na tua bênção. Tem uma coisa, isso é tão importante, essa questão da reclamação. Um dia, uma senhora, ela tinha tentado várias vezes ter filho, ela não estava conseguindo, ela pediu muito para Deus, tal, e não estava conseguindo. Ela foi procurar um rabino, e o rabino Isso foi falou para em ela, algum livro, algum testemunho de algum livro. e o que acontece? E aí ela perguntou para o rabino, rabino, pelo amor de Deus, me fala, por que que eu não consigo ter um filho? E Fazia 10 aí, anos que ela, fazia 10 10 anos anos que que ela ela estava estava tentando buscando filho. e não conseguia. Aí o rabino falou assim: não, não vou te falar, porque se eu te falar, você vai ficar chateado, vai ser muito pesado para você. Falou: não, rabino, pelo amor de Deus, me fale, eu Manda preciso aí. saber. Pode mandar, Já eu já tentei, esperei 10 anos, já tentei de a minha tudo. alma está quebrantada, eu estou com o coração no ponto para receber qualquer palavra. Aí o que aconteceu? Aí, aí o rabino Contei esse falou assim: problema. olha, você vai fazer o seguinte, querido. Você vai começar a agradecer a Deus por cada dia que você não teve Não um teve filho. filho. Você vai agradecer a Deus por todas as vezes que você chorou, que você bateu na porta e Deus não te respondeu. Você vai começar a agradecer a Deus porque Deus Ele tem o controle. permitiu e tem o controle e, e você vai erguer o teu nível de gratidão. Em vez de reclamar, você vai começar a erguer o teu nível de Vai gratidão. agradecer. A hora que erguer a medida de gratidão, aí você naturalmente o teu destino vai mudar. E ela Um ano. começou a agradecer por cada dia que ela chorou diante de Deus e Deus não respondeu ela. E Deus não falou com ela.
e Deus permaneceu em silêncio. Depois desse tempo de gratidão, um ano depois, exatamente um ano depois que ela foi com o Rabino, O neném o nasceu. neném nasceu. Então, queridos, de fato, nós precisamos muitas vezes voltar a agradecer a Deus, voltar a ser grato a Deus. Você sabe uma coisa que eu falo assim não é só, eu falo não só com temor, mas assim, com vergonha mesmo. Muitas vezes a gente só agradece ou só vê o valor das coisas e a gente perde. Deus É nos duro. guarde. É duro. Às vezes Deus está dando tanta coisa, aí você perde. Nossa, meu Deus, não tenho mais. Você, sei lá, você tinha televisão, você tinha um celular. Aí de repente perdeu o celular, deu ruim. Meu Deus, como o celular era útil. Meu Deus, como a televisão era útil. Meu Deus, como o tênis era útil. Mas aí você perdeu. Então, quer dizer, você não precisa chegar no extremo para você começar a agradecer. Não precisa disso. A gente pode agradecer antes e não perder, né? A gente aprende antes, né? Não precisa Reconhecer o que chegar Deus nesse te ponto. faz. Vamos lá, gente. Próxima letrinha é a última letrinha, é a letra rei, né? É aquela letra, gente, que está em todas as emanações praticamente, né? Ela está em tudo, ela sempre está em todas as emanações, gente. A gente verificou, né? Isso acho que foi na semana passada, retrasada. Gente, é a letra do tetragrama, né? É a letra rei. Ela está ligada à graça, né? O valor numérico dela é 5. Então, o tetragrama é Yud, Rei, Vav, Rei. Então, ela aparece, inclusive, duas vezes no tetragrama. Está ligado à graça, está ligado à revelação, está ligado ao favor que o Senhor nos concede, à aceitação, tá? A graça não é só favor, ela também está ligada à aceitação, você ser acolhido na família de Deus, né? Aceito como filho. Essa transformação da nossa natureza está ligada a rei, por quê? Porque foi essa letrinha que foi colocada no nome de Abrão, né? E Sarai. Então, transformou o nome, mas também transformou a natureza dele, né? Ele virou pai de multidões. E está ligado à remissão do tempo, está ligado à força, à virtude, enfim. Provérbios 22:4 fala: o galardão da humildade e o temor do Senhor são. Veja aqui, a recompensa da humildade, da mansidão, tá? E o temor do Senhor são riquezas, mais honra e vida. Então, vale a pena você procurar o Senhor, E, honrar o Senhor. e trilhar o caminho da humildade. Eu me lembro essa questão de honra, como eu falei, né? Filho de pastor presidente, e um dia, lá dentro da Assembleia, uma pessoa que achei muito interessante, ela tinha acabado de aceitar Jesus, tinha ido num culto público no domingo, à noite, e ela ouviu meu pai falar sobre você orar de noite para ter a tua enfermidade curada. Ela tinha uma enfermidade que era tsara na Bíblia, ou Lepra. lepra, né? E era leprosa. Naquela época não tinha, bem, muitos anos atrás, não tinha cura, ou não tinha tantos remédios Toda a para lepra como tem tecnologia. hoje. E ela chegou em casa e falou assim, puxa, mas o pastor falou no culto que era para orar, mas eu não sei orar, eu não sei como começar. E ela falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar a noite inteira aqui em uma posição de reverência diante de Deus. E aí, quando chegou pela manhã, ela foi curada da Da lepra. lepra. Então, é o coração dela que prostrado diante de Deus Todo-Poderoso, reconhecendo e tendo fé de que com essa reverência a Deus, ela não sabia como orar, ela não sabia o que pronunciar, Ela só estava rendida ela só estava rendida, ela no se coração rendeu dela, né? diante de Deus. E passou aquele tempo com Deus. E Deus viu o coração dela e curou aquela mulher. E viu a fé dela, naturalmente. Então, era uma senhora que era membra lá na igreja do meu pai. No Rio Então, Grande do Sul. foi muito legal, queridos. Então, realmente o temor do Senhor e o coração rendido a Deus, ele Faz milagre. faz coisas Sobrenatural. extraordinárias. Queridos, Provérbios ainda diz lá. Mais um pouquinho de Provérbios. O temor do Senhor é a. Deixa eu fechar aqui. Lá, ó, é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade, né? Ui, Ou mansidão, né? Se você colocar aqui no original. Então, vamos parafrasear o versículo, né? A reverência, a honra ao Senhor é correção, tá? É a disciplina aplicada pela sabedoria, ok? E a humildade, a mansidão, né? O original que está ligado à mansidão, ela precede, ela vai antes, vai na frente da honra. Honra aqui não é a palavra irá, tá? Honra aqui é a palavra kavod, que muitas vezes o pessoal coloca como a glória de Deus, né? Mas ela tem outras traduções, que não é só glória, ok? A palavra kavod, ela significa honra, ela significa reputação, peso,
sentença, opinião, né? Riqueza, abundância e reputação. Então, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, né? Essa é uma lei que a gente usa na hermenêutica. A primeira vez que ela aparece, ela dá um norte, né? Dá ali uma orientação, beleza? Uma essência que vai permear por toda a Por Bíblia toda a Sagrada. Bíblia, tá? A primeira menção dessa palavra kavod é em Gênesis 31, 1, tá? Interessante, ó. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Então, na verdade, a palavra riqueza aqui é a palavra kavod no original, e não está ligada só à riqueza, está ligada à questão de reputação mesmo, né? Uhum. A questão da glória. Então, não está ligado à adoração, tá, gente? Não está ligado necessariamente à adoração esse versículo aqui, está ligado à reputação e a riquezas mesmo. Então, a gente percebe que quando a gente consegue andar em humildade, em mansidão, a honra precede isso. Assim como o orgulho precede a ruína, né? Ele vai na frente da ruína, a humildade ela vai na frente da honra. E é uma coisa tão forte essa questão de a humildade vai na frente da honra. Deus se importa tanto com o coração do ser humano que Jesus, olhando para o povo, ele falou assim: olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Perceba como Deus, ou como Jesus, ele olhava o coração do ser humano, a forma como o ser humano tratava esse relacionamento para com Deus. Deus quer estar dentro do seu coração, quer que você honre a Ele de coração. Aqui nós temos Só deixa eu algumas. fazer um link aí rapidinho. A gente leu ontem em Marcos, eu achei bem interessante, eu acho que foi em Marcos 4, se eu não me engano, tá, gente? Se eu estiver errado, depois vocês me corrigem. Muito interessante que Jesus falava com as pessoas através de parábolas, né? Para os discípulos, para que eles estavam mais próximos, ele explicava as palavras, porque ele mesmo fala que ali eles dava explicação, dava a conhecer os segredos do reino. Mas para a maioria das pessoas era por parábolas que ele falava, para se cumprir Isaías 6, 9 e 10. E é interessante que tem uma interpretação bem legal ali, que ele fala que para que os seus olhos não se abram e eles não percebam. Por isso que ele falava por palavras, porque os olhos deles não se abram e eles não percebam, para que eles não conseguissem ouvir e não conseguissem entender, né? E eles não entendiam, não faziam o techuvá, não havia arrependimento, então eles não eram perdoados nem curados. Então, se você verificar, ah, a gente precisa ter os nossos olhos abertos para que a gente possa perceber realmente a realidade das coisas. A gente possa, e isso é o Senhor que nos faz, né? Ao ter os olhos do entendimento aberto, você vai lá em Efésios, né? No capítulo 1, capítulo 2, verificar ali. Você precisa ter os seus ouvidos abertos para que você possa entender, né, as coisas do Espírito. E também você percebendo a realidade, você entendendo a realidade, você vai mudar o seu comportamento, vai haver techuvá, vai haver metanoia, né? E você vai, além de alcançar o perdão, você vai alcançar a cura. Entendeu? E todas as riquezas, as bênçãos decorrentes disso. Então, muitas vezes a gente está falhando na questão de não conseguir ver e não conseguir ouvir. Então, que o Senhor nos ajude hoje, tirando todo o véu, toda a escama dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, tudo aquilo que está bloqueando, né, o nosso entendimento, para que a gente possa mudar e para que a gente possa se render ao Senhor e haja perdão, haja cura, libertação e vá fluir tudo aquilo que o Senhor tem escrito para cada um de nós. Eu falei, e essa questão de honra é uma questão muito séria, Deus. Eu falei agora há pouco, meus amados, dessa questão do número que meu pai tinha, mas, sinceramente, queridos, a gente percebe no apostolado profético com Jesus, com a Bíblia Sagrada, que não é um número, é a qualidade, né? A qualidade das pessoas que estão junto com você. É a filiação, essa questão de paternidade. Porque senão, até, como pastor, você se acha muito, às vezes, até meio frustrado, porque você pregar um evangelho, onde você confronta o pecado, você confronta as mazelas das pessoas. É lógico que não dá, não vai ter tanto, às vezes, de um ponto de partida, pensando numa certa perspectiva, não vai ter tanto ibope, né? Enquanto todo mundo pega uma palavra fofinha, uma palavra sensacional, uma palavra assim, puxa vida, que massageia o ego, aí o que acontece? Aí você vai lá e começa a pregar como João Batista, confrontando o pecado das pessoas, né? Por isso que Jesus Cristo, inclusive, a Bíblia Sagrada diz bem claro que o profeta João Batista veio aplainar,
o caminho de Preparar, Cristo. Ele preparar o veio caminho. preparar. E como é que ele preparou o caminho de Jesus Cristo? Ele preparou levando o povo ao arrependimento. As pessoas iam para o Rio Jordão e elas começavam a gritar os seus pecados, elas começavam a ver as mazelas que elas tinham, e eles eram confrontadas com a palavra do profeta João Batista. E ele levou aquelas pessoas a se arrependerem. Olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, quer dizer, esse tipo de palavra é uma palavra bíblica. Ou seja, você levar as pessoas ao arrependimento é uma outra necessidade, para você aplanar, para você preparar o caminho, o ambiente para que Cristo se manifeste. Então, e é uma coisa que, por isso que as nossas igrejas, dentro do apostolado profético, nós temos uma séria dificuldade, até de, infelizmente, até de levar as pessoas, porque é um choque de realidade. Você fica pensando, puxa, mas eu só falavam coisas boas para mim, como é que pode agora? Eu ter tanto pecado? Mas a verdade, mas a verdade, mas a verdade, queridos, é que a palavra de Deus exorta. Quando eu me lembro que a primeira vez que eu fui no CIO, Seminário de Libertação e Cura Interior, ah, é, eu Uma pensava, nossa, fotologia aqui em que cura Curitiba, né? interior, gente, que cura interior. Eu É, pensei, nossa, eu vou fazer regressão. Mas não, cura não, interior nada mais era do que pedir perdão. E eu pensei que, puxa, era uma pessoa, né, perfeita. Na verdade, que eu tive que perdoar meu pai, tive que perdoar minha mãe, tive que perdoar os parentes que eram próximos. Eu pensei que era uma pessoa ficha limpa, entre aspas, né? Mas, na verdade, mas eu pensei, meu Deus, eu tive que liberar tanto perdão. E quanto mais você se aproxima de Deus, os níveis de perdão eles vão aumentando, eles vão se aprofundando. Jesus vai pedindo, olha, olha, Marcelo, eu quero que você perdoe tal pessoa. Você fica pensando, puxa, mas aquela pessoa, aí vem de novo, e você tem que levantar essa medida de perdão até sair, até soltar do coração. Então, tem coisas básicas no Evangelho que não estão sendo pregadas, que o apostólico profético veio para confrontar isso, veio para confrontar essa liberalidade, esse negócio de puxa, que você vai ser salvo de qualquer forma. Não, Jesus, ele quer levar para o céu uma noiva que realmente se importa com ele, que é uma noiva arrependida, que é uma noiva que de limpa. fato limpa. Então, e para isso precisa ter arrependimento. Já perguntaram muitas vezes para mim, pastor, mas puxa vida, eu tenho que me arrepender, mas é claro, meu querido, é uma coisa É, básica. a gente por cada coisa, só que são juntas. Enfim, gente, vamos lá. Principais funções, né? Nós tiramos essas funções do livro Dimensões do Reino, tá? Do profeta Ian Clayton, tá? Mora lá na Nova Zelândia, volume 1, ok? Tem em português já esse livro. Você pode adquirir ele na Amazon, tá? No e-book, não é um livro caro, tá bom, gente? Ele entende que o espírito de honra, o espírito de temor do Senhor, né, o de amor reverente ao Senhor, ele nos traz responsabilidade, tá? Consciência da nossa responsabilidade, da nossa posição de governo com Cristo. Lembrando, gente, que todos os estudos aqui dos sete Espíritos de Deus, estamos falando de desenvolver a nossa salvação, conforme Filipenses 2, tá? Nós não estamos tratando aqui só de salvação. Salvação é a porta, é o começo da jornada, ok? Jesus, ele é a porta, Jesus é o caminho e Jesus é o alvo, né? O objetivo final, deixando para trás as coisas que ficaram, prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Então, nesse caminho, né, nesse desenvolver da salvação, para que nós chegamos à estatura da varonilidade de Cristo, em Cristo Jesus, a gente tem várias ferramentas que nos ajudam, certo? E essa revelação das sete emanações, ela nos ajuda nesse caminhar, nesse crescimento. A gente não ser mais um bebezinho em Cristo, né? Mas a gente poder caminhar e deixar o leite e começar a comer alimentos sólidos, ok? Então, voltando aqui. O temor do Senhor, uma das suas funções é nos trazer essa responsabilidade, essa consciência pela nossa posição de governo. Também nos ensina, nos ajuda a entender a reverência, a admiração, respeito por Deus e a sua justiça, tá? Lembrando que justiça aqui não está ligado necessariamente a juízo, tá, gente? A justiça no hebraico está ligada a alinhamento. E o alinhamento pode vir com juízo, mas pode ser que não tenha, tá? Porque se há arrependimento, você consegue alinhar sem juízo, né? Por isso que a gente lê o livro de Jonas no Yom Kippur. Não necessariamente precisa ter a destruição da cidade, tá? Terceiro, nos ensina sobre as maravilhas, a santidade, a majestade e a pureza de Deus. Nos ensina sobre a intimidade com Deus e a adoração, né? Aprofunda essas questões. Eu acho que aprofunda todos os demais, tá, gente? E na medida que entendemos e praticamos esse temor, essa honra, ele nos veste de majestade, nos veste de governo, tá bom? Inclusive, uma das cores dos sete espíritos do Espírito do temor do Senhor é o roxo,
está ligado, tem essa conexão direta com majestade, com o governo, né? Com, Nós estamos chegando no final, naturalmente, dessa conexão das sete Espíritos de Deus, né? Então, quando nós trabalhamos, foi trabalhado aqui Espírito de conhecimento, do conselho, de sabedoria, o Espírito do Senhor. Começamos atualmente com o Espírito do Senhor, o Espírito de entendimento, o Espírito de força, e agora, finalmente, o Espírito de temor do Senhor. Queridos, a intenção é que quando você chega no final de todo esse processo, você fique melhor, você esteja acumulando as unções desses sete Espíritos de Deus e, logicamente, também os ensinos a respeito dos sete Espíritos de Deus, para que a gente possa entrar dentro de Pentecostes e levantar ou entregar essa medida da nossa alma, do nosso coração diante de Deus, nossa vida diante de Deus. É tão interessante quando você começa, antes que eu esqueça, para finalizar, quando você começa a arrepender, por isso que eu acho tão importante isso. Jesus começa a falar com você de uma forma tão poderosa, tão específica. Uma filha nossa espiritual um dia falou para mim, pastor, eu pensei que eu estava carregando muita coisa, estava fazendo muita coisa para Jesus, e de repente Jesus me mostrou que eu estava carregando apenas o papel higiênico. Então, ou seja, na verdade, eu ela é estava uma carregando um fofa. peso pequeno, uma pessoa muito querida, uma filha espiritual muito querida nossa. Então, queridos, a gente consegue até se enxergar quando você se arrepende, porque você atrai a presença de Deus. Você abre o teu coração, você gera um ambiente para que Jesus fale com você de uma forma potente. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, puxa, pastor Marcelo, mas por que Jesus não fala comigo? É lógico, meu querido. Você tem que gerar um ambiente para isso. A Bíblia diz que do homem é a preparação do coração, mas de Deus a resposta da boca. Você está Então, disposto a ouvir o que ele vai então falar? tem Tem que esse tem que detalhe também. preparar o coração. Você tem que pegar e amaciar a tua terra. Você tem que fazer com que a tua terra seja mais fofinha. Às vezes a tua terra está muito dura, né? Tá muito pesada, e aí fica difícil Jesus falar mesmo. Agora, se você se aproximar de Deus, se você se inclinar para Deus, se você ter honra, ter respeito, ter reverência, ter temor, considerar a Deus, de fato, como um pai, como um Deus todo-poderoso, mas como um pai também. Se você considerar e ter respeito pela pessoa dele, é naturalmente que ele vai ver o teu coração e vai se aproximar de você. Fazendo Isso é natural. esse link com a terra seca, Salmo 68 fala que os rebeldes, né? Rebelde normalmente ele não honra, né, gente? O rebelde, ele habita em terra estéril, terra seca. E o original ali daquela palavra é realmente terra seca, terra queimada, né? Então, para você conseguir reverter esse tipo de terra, quem trabalha com agricultura, né? Vai ter um site melhor que eu, você vai precisar de água, né? Necessariamente. Claro, tem toda uma questão de técnica, né? De você afofar a terra, tal, e adubos e tudo mais. Mas você não consegue fazer isso sem água, né? A água é um elemento básico para essa situação ser revertida, né? E a gente sabe que, eu não me lembro do livro do João, no capítulo 7 ele fala a respeito de fluir rios de água viva de dentro de você, né? Capítulo 36, versículo 37, 37, 38, 39. Quando Jesus está falando da festa do tabernáculo, ele está falando que dentro de nós flui rios de água viva, fazendo referência ao Espírito de Deus que habitaria, né? Que seria derramado depois em Atos 2, dentro de todo cristão. Então, queridos, os sete Espíritos de Deus, eles também são um símbolo, uma referência bíblica do rio da vida. Então, a gente precisa deixar que esse fluir venha. Peça que o Espírito de Deus, os sete Espíritos de Deus, eles venham na sua terra árida, venham na sua terra queimada, onde a sua consciência está cauterizada, queimada, né? E possa ver essa vivificação, trazer vida, né? Como lá as águas de Ezequiel 47, você pode pedir que o Senhor traga vida, né? Peça ao Senhor. Isso é um modo de você se humilhar. Peça ao Senhor para que as águas do Espírito, elas venham é, inundar a sua terra, venham inundar o seu coração. E eu vejo agora a terra sendo transformadas. É como se viesse uma onda de água cheia do Espírito de Deus. E essa terra, essa água, ela entra dentro dessa terra seca. E que ela transforma essa terra seca em mananciais de água.
Isaías 35 fala a respeito de fontes, né, arrebentando no deserto, e a sua terra ela possa ser inundada hoje pelos sete Espíritos de Deus, e que a alegria brote novamente. Romanos 14 fala, no versículo 17, que o reino de Deus e ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, as águas, essas águas do Senhor, elas trazem alegria ao teu coração. Elas trazem alegria ao teu espírito. Que ela possa desbloquear todo, todo sentimento de orfandade, todo sentimento de abandono, todo sentimento de Deus não se importa, ou Deus é um tirano, ou ele me gosta de ver eu sofrer. Que toda essa distorção na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, ela seja lavada agora pelas águas do rio da vida, de Apocalipse 22. Você sabe uma coisa que é maravilhosa, pois quando a gente começa a entender, quando eu falo tudo isso, Deus, não é porque a gente é superior, é melhor ninguém, não é isso, não é isso. É porque a gente já experimentou isso na nossa própria vida, Deus. No sentido de, poxa, eu já precisei me arrepender e necessito me arrepender cada vez mais. E, e peça para Jesus, Jesus, quebrando o meu coração. Se quebrante de Deus. Eu sei que tem pessoas que têm até dificuldade de chorar. Eu sei disso. Tem pessoas que têm dificuldade de se render para Deus. Uma das coisas mais complexas que existe no ser humano, principalmente para o homem, para os homens que estão me ouvindo aqui agora. Poxa, é se render diante de Deus. É deixar o controle, sabe? Deixar o timão do barco. E falar assim, Deus, eu não consigo. Eu não tenho capacidade. A minha alma não dá conta. Tem coisa que você tem que entregar, gente. Dizer, olha, Senhor, toma o leme, sossega, dá ordem às ondas para que ela sossegue, né? Porque ele dá ordem às ondas, ele dá ordem ao mar, ele dá ordem aos ventos, e às vezes a gente não tem alma para suportar a situação que a gente está passando. Então, a gente precisa pedir ao Senhor para que ele intervenha. Então, Deus, de fato, quando a gente se humilha diante de Deus e fala a verdade para Ele, mostra a nossa limitação e fala a verdade, Deus, eu sou pai de família, eu sou mãe de família, olha a necessidade que eu tenho, olha a minha geladeira, olha as coisas que eu tenho hoje, Jesus. Olha, Senhor Deus, essas pessoas que são usadas por Satanás, até dentro do meu trabalho, para tentar roubar a alegria que o Senhor tem na minha vida. Me dá alegria de novo. Volta a me dar a alegria Alegria da da tua salvação. salvação. Salmo Volta a me dar a 51. alegria da vida. É legal fazer as coisas para Deus, é muito importante mesmo. Mas é legal também você fazer com alegria para Deus. A Bíblia Sagrada diz que até para ofertar, nós devemos ofertar com alegria. E muitas vezes falta alegria, a gente sabe disso. E, puxa, para reverdecer esse deserto, essa terra tão dura, quando você começa a se humilhar diante de Deus, naturalmente Deus vai reverdecer através do Espírito Santo, que sempre quis ter comunhão com você. Jesus sempre quis ter comunhão contigo. A Bíblia Sagrada diz assim, eis que eu estou à porta e eu bato, eu estou batendo. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar, vou levar o meu pai e vou ceiar junto com ele. Então, queridos, isso é verdade, Daniel. O diabo realmente sempre tenta acabar com a nossa Com alegria. desfrute, é Por verdade. isso que a gente, e com teu desfrute mesmo, por isso que a gente precisa de Jesus para a gente ter alegria novamente, para a gente revigorar as coisas, Aleluia. para a gente ter fôlego de vida de novo. Vamos orar, gente. Vamos Eu quero ativar a orar com vocês, queremos ativar esse espírito do temor do profundidade Senhor. da riqueza do Pai, Senhor. nós sabemos que nós somos limitados, Pai. Nós realmente somos, não temos toda a capacidade. A tua palavra diz que o Senhor escondeu as palavras, os segredos das pessoas que se achavam os grandes mestres, Pai, mas o Senhor revelou aos simples, às pessoas que se humilham, aos simples de coração. Nós vemos Jesus do Senhor pedir em nome de Jesus que o Senhor revele a tua palavra, Senhor Deus, a profundidade do temor do Senhor, a humildade, a honra, a vida, Senhor Deus. Que o Senhor revele, Senhor Deus, essa profundidade do temor do Senhor e quão importante servir o Senhor também com alegria. Eu peço que o Senhor haja transformação. Um dia o profeta, Senhor Deus, Ezequiel, ele chegou no Vale de Ossos Secos, ele viu que existiam somente ossos, pessoas que estavam ali de corpo presente, mas não tinham vida. A tua palavra diz que as tuas palavras são espírito e vida.
Gera vida, Senhor Deus, essa manhã no coração das pessoas. Gera vida, Pai. Nós declaramos vida, vida, força, graça, virtude, que a honra, Senhor Deus, que é esse espírito, esse coração que gera honra. Porque muitas vezes a gente também não sabe honrar, Pai. A gente confessa, Jesus. A gente muitas vezes nós não sabemos honrar, Pai. Muitas vezes nós não sabemos, Senhor Deus, como honrar as pessoas como é devido. Nós não aprendemos muitas vezes como honrar de acordo com a tua palavra. Nós chegamos, Senhor Deus, muitas vezes diante de pessoas, Senhor Deus, que nós precisamos honrar, mas nós não sabemos muitas vezes. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a honra, Pai. Nos ensine a honrar, Jesus, a ter um coração agradecido, Pai, a ter um coração humilde. Nos ajuda a honrar de acordo com a tua palavra, porque nós somos limitados, Pai. Nos ajude, nós pedimos com humildade. Nós pedimos com humildade. Cristo formado em nós, Pai. Nós pedimos que o teu Santo Espírito forme Cristo dentro de nós. Forme Jesus Cristo dentro de nós e nos leve, Senhor Deus, a saber como honrar também, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, queridos. Amados, nós queremos agradecer a oportunidade, né? Queremos abençoar a semana de vocês. Que seja um dia maravilhoso, uma segunda abençoada, uma semana abençoada, né? Até Pentecostes aí, o Senhor tem muito a fazer e nós declaramos que esse ano, Pentecoste vai ser um Pentecoste de cura. Vai ser um Pentecostes onde o Senhor vai nos curar no físico, na alma, no espírito, e vai haver unidade dentro de nós, inteireza, integridade, para que a gente possa continuar firme até o Senhor voltar. Amém, queridos? Uma pergunta. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe. Quero agradecer por cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado por todo esse tempo até aqui, queridos. E continue no final, que eu creio que Jesus tem muito para liberar para a sua vida, para o seu coração, para o seu espírito, para a sua alma, para a gente completar essa medida até o Pentecostes, em nome de Jesus, e entregar para Deus realmente o nosso coração e poder ter o coração aberto também, logicamente, para poder receber o que Deus tem para o novo tempo. Queridos, entregamos tudo a Deus, né? Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a unção. Não retemos nada, porque sem Ele, nada podemos fazer. Amém? Deus, Shalom, shalom, querido. shalom, shalom. Deus abençoe Abençoe. todos em nome de Jesus.